A primeira eleição conhecida no Brasil ocorreu em 1532, em São Vicente, São Paulo. Na época, era na base do cochicho para o escrivão. Dá para imaginar? De lá para cá, muitos momentos marcaram significativamente essa trajetória. Mas o que são eleições e o que são eleições democráticas? Como o período da ditadura afetou esse momento no nosso país e quais foram as formas de votação até chegarmos na urna eletrônica? Como funciona o nosso sistema de votação e desde quando ele é assim? Desenrola aí! Eu sou Natália Richter. E eu sou Pietra Dardi. O tema desse episódio é eleições, entendendo a história e o sistema atual de votação. Para desenrolar esse assunto, convidamos o professor de História da Univates, Matheus Dalmas, e o técnico judiciário Júlio César Cirolini. Bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado, agradeço o convite e a chance de poder estar aqui falando sobre o nosso sistema eletrônico, como funciona, na visão, então, lado de cá dos cartórios eleitorais do TRE e do TSE. Eu também agradeço o convite e acho muito bacana lembrar como foram eleições em outros momentos para a gente perceber o quanto mudou e o quanto é seguro, né, o voto com a urna eletrônica atualmente. Bom, então, professor Matheus, por onde a gente começa a falar sobre as eleições? A primeira eleição no Brasil, então, que se tem notícia, aconteceu em 1532, né, em São Paulo. Mas era bem diferente do que é hoje, né? Sem dúvida. A gente poderia lembrar como foram as primeiras eleições depois que o Brasil se tornou independente. O Brasil, mesmo no período imperial, tinha eleições para eleger deputados, senadores, e as eleições eram bastante diferentes. Para começar, o voto era escrito em qualquer papel, então não havia uma cédula para o eleitor simplesmente marcar um X. Ele tinha que escrever por extenso o nome do candidato, e se, por exemplo, havia 2 senadores para serem eleitos e 5 deputados para serem eleitos num determinado distrito, cada eleitor tinha que escrever 5 nomes de candidatos a deputado e 2 nomes de candidatos ao Senado em qualquer folha de papel. Poderia ser num papel de pão, poderia ser em qualquer tipo de papel. E onde se fazia a votação? Em igrejas, em paróquias, porque as igrejas eram as únicas, as paróquias eram as únicas que tinham alguma lista de nomes de eleitores com domicílio e nomes de pessoas que se presumia que tivessem mais de 18 anos e 21 anos. Não havia um controle por parte do poder público a respeito disso. Então a paróquia era a grande assessora do poder público para poder organizar as eleições. Com o período republicano houve algumas inovações. Então, por exemplo, o voto durante a República Velha era colocado num envelope. Então continuava tendo a ideia de qualquer papel, o eleitor tinha que escrever por extenso o nome dos candidatos, mas o voto era colocado numa urna e tinha que ser colocado dentro do envelope. Então os candidatos distribuíam envelopes na fila da votação ou na véspera da votação com cores diferentes, só para mais ou menos imaginar quantos votos receberia apenas olhando a cor do envelope que seria depositada na urna no dia da eleição. E muitos envelopes já vinham com os nomes preenchidos dentro, então abria margem para muita falcatrua. Até que veio a reforma no Código Eleitoral em 1932, que é o que criou o Tribunal Superior Eleitoral, e veio também a inovação da urna indevasável. Qual foi a inovação? Colocar a urna protegida por alguma cortina para que o eleitor pudesse colocar o voto sem ser visto e, desse modo, diminuir a observação dos candidatos sobre a cor do envelope que seria colocada, né? Muitos candidatos ficavam do lado da urna para inibir o eleitor a colocar um voto diferente daquele que havia sido prometido. Então, a urna num local mais reservado foi a inovação a partir de 1932. Claro, o Brasil passou por uma ditadura do Estado Novo, então as eleições retomaram na década de 40, né, final dos anos 40, e foi só na eleição presidencial de 55, aquela que elegeu Juscelino Kubitschek, que se adotou a cédula eleitoral. Pela primeira vez no Brasil, o eleitor não precisou escrever por extenso. Histórico. Foi um momento histórico, né? Uma cédula com os nomes dos candidatos, né? Bastando colocar um X. Professor, se o senhor me permite, até 1955, com essa reforma que aconteceu, a responsabilidade pela elaboração, pela emissão e pela distribuição das cédulas eram dos partidos políticos, eram dos candidatos.
Somente a partir de 1955 foi que o TSE estabeleceu um padrão de cédula para ser depositado na urna. Então, não se imagina isso. Quantos problemas advinham dessa situação, né? Isso que o Júlio César está dizendo é importante, abrir a margem para uma série de pressões para que o eleitor votasse no candidato que distribuiu os papeizinhos já com os votos impressos, né, os votos preenchidos. E de 55 até 96, vamos dizer, esse espaço de tempo entre a cédula impressa sob responsabilidade do TSE e a adoção da urna eletrônica, que foi nas eleições municipais de 96, o Júlio vai falar um pouco mais sobre isso, né? Mas havia a cultura do escrutínio, né? Terminada a votação, havia aquele período longo de apuração dos votos, de contagem dos votos, que durava às vezes uma semana, um pouco mais, um pouco menos, dependendo, e era o momento em que os delegados, os fiscais do partido ficavam em volta da mesa dos escrutinadores, e essa é uma expressão que talvez o eleitor mais jovem não lembre mais. Como assim escrutínio? O escrutinador, né? Que é o sujeito que abre o voto e fica dizendo, voto no candidato tal, no candidato X, no candidato Y. E os fiscais do partido ficavam em cima da mesa para dizer, esse X não está no lugar certo, esse voto tem que ser anulado. E era muito comum o candidato na eleição, então logo começasse a apuração, dizer, convoca os fiscais do partido a disputar voto a voto. Então a eleição tinha terminado, mas aí a disputa era no escrutínio, era fiscal brigando com o fiscal para saber quem anula o voto. Ou o fiscal dizendo, este voto tem que ser anulado. E o outro fiscal, não mesmo, o X está no lugar certo. E houve até um caso na história das eleições para governador do estado no Rio Grande do Sul, na eleição de 82, que elegeu o Jair Soares governador. O candidato derrotado, que ficou em segundo lugar, na verdade, foi o Pedro Simon. Não havia segundo turno naquele momento. E o Pedro Simon é cobrado até hoje pelos seus correligionários pelo fato dele ter reconhecido a derrota muito cedo, porque assim que começaram os escrutinadores a abrir o voto, pesquisas de boca de urna dando vitória do Jair Soares, o Pedro Simon muito cedo reconheceu a derrota, cumprimentou o Jair Soares, o que desmobilizou os seus militantes e os seus fiscais em torno das mesas. E quando se chegou na apuração final, a diferença de voto foi muito pequena. Então até hoje há aqueles que dizem, puxa, se os fiscais do PMDB em 82 tivessem ficado em cima da mesa e anulado um voto aqui e ali, talvez, quem sabe, o resultado daquela eleição fosse diferente. E aí muito da adoção da urna eletrônica veio com esse espírito de não apenas acelerar o processo de totalização dos votos, e aí já se substitui o vocabulário, não é mais o escrutínio, é a totalização dos votos, e também retirar essa pressão para cima da mesa dos escrutinadores. E aí eu acho que 96 em diante demarca um período importante na história do processo eleitoral brasileiro, porque o momento do voto e o momento da totalização dos votos acaba ficando ainda mais privado, ainda menos aberto a pressões para mudar o resultado da eleição. Né? Assim, enfim, o que levou, então, o que motivou o TSE a iniciar os trabalhos e projetos para a elaboração de uma máquina de votar, que já se falava dessa máquina de votar lá no Código Eleitoral de 32, foi então uma série de problemas, e dentre eles o professor citou alguns aí, desse problema que existia ali naquele ambiente da apuração dos votos, né? Mas não somente aquele local ali. Existia uma série de problemas externos ali na sessão eleitoral, no transporte de urna até a sessão eleitoral, no transporte de urna da sessão eleitoral para os locais onde se escrutinavam esses votos. Havia roubo de urnas, substituição de urnas por outras com cédulas pré-preenchidas dentro. Então havia uma série de problemas ali, também que a gente chama ali, a gente elencou ali uma série de problemas que tinha o voto formiguinha, que eles chamavam, que o primeiro eleitor ia votar e ele não pegava as cédulas e ele não colocava as cédulas dentro da urna, ele colocava qualquer papel dentro da urna e trazia as cédulas pro lado de fora da sessão. E aí então o
o entre aspas, dono da sessão ficava ali do lado de fora, preenchia a cédula e os eleitores entravam, ele dizia, tu coloca essas cédulas aqui dentro da urna e me traz em branco. E assim sucessivamente até acabar a votação. Tinha muitos problemas também com relação à identidade de eleitor, né? Não se tinha ainda um cadastro único nacional. Esse cadastro único nacional foi o pilar para que se pudesse implantar o voto eletrônico, né? Isso começou a ser pensado em 81 e somente em 85 que foi feita então uma grande revisão do eleitorado brasileiro, foram distribuídos novos títulos, foi adotado então o número do título como ele é conhecido hoje, um número único nacional, né? Antigamente cada estado fazia o seu controle e aí não se sabia que controle que era, se uma pessoa possuía só um título ou não sabia, ou o mesmo eleitor votar em 2 estados diferentes. Isso acontecia muito porque não se tinha esse controle desse cadastro nacional que tem hoje, né? E então esse cadastramento do eleitorado brasileiro foi o pilar para que se pudesse chegar aonde a gente chegou hoje. E aquele escrutínio ali tinha muitos problemas, né? Cansaço de mesários, pressão psicológica que se tinha ali, que nem o professor disse, discussões ali de onde estavam o X, de grafias erradas do nome dos candidatos, já era passível de uma discussão. Rasuras, né? Rasuras. Aquela letra que ninguém entende. Acontecia também, a gente tem um outro nome para isso lá, que é o voto em estoque, que o pessoal preenchia as cédulas que eram mandadas para sessões, as cédulas reservas que eram mandadas para sessões, se preenchiam essas cédulas também. Então, no final do escrutínio havia mais cédulas do que eleitores. Então, é série de problemas na hora de se passar esses resultados para um mapa que se chamava, que os resultados que se apuravam ali eram enviados para os TREs e para os TSEs através de um mapa. Então, isso deveria ser escrito por alguém e havia vários problemas nessa escrita também. Ao passo, assim, culminou, a gente tem um dado aqui em 94, então, que foi a última votação 100% manual que teve, né? Aqui no TRE do Rio Grande do Sul, residiu mais de 8.000 processos interpostos por partidos, enfim, cujo problema visava a apuração dos votos. Então, o trabalho que se tinha para apurar, além de apurar, tinha que se julgar depois todos os recursos dos problemas que advinham dali. Era uma coisa muito difícil. E a gente acha que hoje é interminável, né, esse período de eleições, imagina nessa época. Se ficavam dias ali, né, trabalhando às vezes 12 horas por dia, 13, 14 horas por dia, contando voto, vários dias até que se pudesse se encerrar a contagem em todos os municípios que a zona comportava. Sim, então, eu recordo bem disso, do resultado oficial demorar para sair, e quando não havia uma diferença de votos muito grande, ficava uma indefinição sobre quem venceu. Se pedia recontagem. E hoje, dependendo do tamanho do município, é possível saber o resultado em questão de 2 horas após o encerramento das eleições. Por volta das 19 horas, 19h30 já aparecem resultados totalizados. Isso é um luxo, né? Comparado ao que era antes. Pra gente é muito estranho ouvir isso, né? Porque, claro, nós já pegamos o sistema atual de votação e no início dele nós éramos muito pequenas. Então, quando for essa palavra escrutínio, eu pensei, uau, o que é isso? O que é isso, né? O escrutínio, né? Bom, e ao longo dessa trajetória, como vocês dois falaram muito bem, a gente teve todos esses momentos marcantes, né? Só que um deles, que é que a gente estuda muito na escola, que é muito conhecido e tem muitas visões diferentes, é o período da ditadura militar, né, no nosso país. Então, prof, tu pode esclarecer pra gente, também pra quem tá ouvindo esse podcast, que tá aprendendo sobre esse assunto, qual que é a relação da ditadura com as eleições no nosso país? Bom, o regime militar é uma ditadura, né? A gente usa o vocabulário regime como algo genérico para se referir a uma relação entre Estado e sociedade civil a partir de um conjunto de leis. Então tem o regime democrático, tem o regime democrático presidencialista, o regime parlamentarista. A palavra regime não retira o caráter autoritário e ditador daquele período. Mas então qual era o regime daquela ditadura? Então a previsão de eleições naquele período era a de que o presidente da república, o governador do estado e os prefeitos das capitais que tivessem um determinado número
de eleitorado, não seriam eleitos diretamente. Eles deveriam ser eleitos indiretamente. Então, havia eleições diretas para as câmaras municipais, estaduais e federal, e para o Senado, e cabia, então, ao parlamento, né, no nível federal, estadual e municipal, escolher quem seria presidente, governador e prefeito. Em municípios em que o número de eleitores não era muito grande, então havia eleição direta para prefeito. Então, por exemplo, Porto Alegre nunca elegeu o seu prefeito durante a ditadura militar. Lajeado sempre elegeu, por exemplo. Outra característica do processo eleitoral é que a ditadura proibiu o pluripartidarismo. Então, não era possível a sociedade civil organizar os partidos políticos que bem entendesse. Ainda proibiu a palavra partido e o uso da letra P nas agremiações. Então, só era possível a existência de 2 partidos, mas sem a palavra partido e sem a letra P, sendo que um partido representaria a sustentação do regime da ditadura, e então era a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, e aqueles que quisessem fazer oposição ao regime militar estavam todos reunidos no Movimento Democrático Brasileiro, no MDB. A decisão para acabar com o pluripartidarismo e criar esse sistema de bipartidarismo foi uma decisão tomada pelo Poder Executivo no chamado Ato Institucional número 2, o AI2, que é um ato feito no ano de 65, que acabou com os partidos políticos no Brasil e criou essas 2 agremiações. Então, muita gente também pergunta, bom, então era um partido de direita e um de esquerda. Não, os 2 partidos eram de direita. A Arena de extrema direita, a favor de um Estado autoritário e exterminador, censurador das oposições, e um partido de centro-direita, vamos dizer assim, né, que acabava também concordando com limites para movimento operário e movimento sindical, mas era o partido que conseguia agregar as mais diferentes representações dos campos políticos diversos. Tanto que quando houve a lei do pluripartidarismo em 79, a Arena se transformou num partido só. A Arena se transformou no PDS, o Partido Democrático Social, que hoje é o PP. E enquanto que o MDB se fragmentou em um monte de partidos. Do MDB saíram vários partidos, inclusive o PMDB, que hoje voltou a se chamar PMDB. Então, as eleições eram assim, e ainda havia restrições na campanha eleitoral durante a ditadura militar. Não era permitido aos candidatos falar na campanha eleitoral. Não era permitido fazer propaganda falada e com muita margem ou muito espaço para os candidatos do MDB, por exemplo. Em 82, só como curiosidade, 82 foi o momento em que o regime militar decidiu que as eleições para governadores de estado seriam diretas. Então, depois de tanto tempo, desde 65, governadores de estado seriam eleitos diretamente. Mas aí houve uma lei da campanha eleitoral, a chamada Lei Falcão, que proibia os candidatos de falar no horário político. Só poderia aparecer a imagem do candidato com uma locução. Então, todos os candidatos a governador em 82 tinham, no horário político, uma imagem congelada na tela, com o nome do partido, o número, e uma locução. Jair Soares, PDS, Pedro Simão, Alceu Colares, Olívio Dutra. E repara que todos os candidatos a governador em 82 foram governadores depois na sequência. É o que é muito curioso isso. A sequência foi Jair Soares eleito em 82, depois Pedro Simão, Alceu Colares, aí teve o Antônio Brito interrompendo a sequência dos candidatos de 82 e o Olívio Dutra em seguida. Então, todos aqueles que foram candidatos em 82 acabaram vencendo a eleição. Mas o curioso da campanha eleitoral era isso, sabe? E mesmo os candidatos a deputado não podiam falar, né? Então, era a ditadura militar existindo mesmo, proibindo a liberdade de expressão, proibindo uma campanha eleitoral mais livre, mesmo naquele processo de abertura, já em 82. E até essas palavras, né, quando a gente fala em votação direta e indireta, isso gera dúvidas, porque tem o famoso ATA, aquele, diretas já, e principalmente os jovens hoje em dia não entendem o que seria isso, né, então acho que deu pra entender bastante agora a diferença das eleições diretas e as indiretas.
Isso aí, em 84, no início do ano de 84, em março, por aí, um deputado federal do PMDB, o Dante de Oliveira, trouxe uma proposta de emenda para que a sucessão do presidente Figueiredo fosse também eleições diretas, tal qual havia sido a dos governadores de 82. Então houve uma pressão para que a emenda fosse aprovada no Congresso, e o nome da campanha pelas eleições diretas para presidente acabou sendo eleições diretas já, agora, né, que o sucessor do presidente ditador militar seja eleito diretamente já. E aí houve grande mobilização no Brasil entre março e abril de 84, mas o Congresso rejeitou a emenda das diretas já. Então, em 85, a sucessão do Figueiredo ainda foi através de eleição indireta. E para o eleitor ou para o ouvinte que fica na dúvida, puxa, mas como é uma eleição indireta? Em 85, a eleição indireta foi voto aberto no microfone, tal qual a votação do processo de impeachment que a gente assistiu pela televisão da Dilma Rousseff em 2016. Foi a mesma coisa, um microfone disponível na Câmara, e os deputados e senadores iam até o microfone e diziam: o meu voto é para Tancredo Neves, ou o meu voto é para Paulo Maluf, que era o candidato do PDS. Na verdade, os candidatos em 85 eram um representando a velha Arena, né, o Paulo Maluf, e um representando o velho MDB, era o Tancredo Neves. Então a votação foi transmitida ao vivo pela televisão aberta. Muitos deputados aproveitaram que a transmissão era ao vivo para fazer um discurso antes de proferir o voto, então aquilo demorou muito tempo, né? Os deputados iam no microfone e diziam: neste momento histórico, o meu voto então vai para Tancredo Neves, né? E aí então a contagem vinha sendo feita no placar do Congresso. Então aquela foi a última eleição indireta para a presidência da República. Acabou ganhando o Tancredo montou o ministério, viajou para o exterior, iniciou conversas com outros chefes de Estado, retornou ao Brasil, houve o Réveillon, a posse estava marcada para 15 de março, se não me engano, mas na véspera ele acabou sendo internado com problemas de saúde e o presidente acabou sendo José Sarney. Bom, acho que felizmente, né? Hoje nós falamos em voto democrático, mas nem sempre de fato foi, como tu bem comentou. Mas por muitos anos, mulheres, né, e pessoas analfabetas não puderam votar. Quando que essas pessoas conquistaram esse direito? E acho que um dos exemplos é esse movimento sufragista, né? É um grande exemplo de que esse processo ele é difícil e é lento também, né? A primeira legislação que previu o voto feminino foi a de 1934. A Constituição de 34 previa o voto feminino e as mulheres iriam votar pela primeira vez em 38, porque a legislação de 34 ficou pronta, mas houve as eleições de 34 sem o voto feminino. Então, governadores, deputados, senadores, presidente da República, todos foram eleitos sem o voto feminino. O presidente da República em 34, inclusive, foi eleito indiretamente. Naquele ano, excepcionalmente, em 34, o presidente seria eleito indiretamente. E foi o Getúlio Vargas. O Getúlio era o presidente, vamos dizer assim, provisório, mas na prática um ditador, desde 30 até 34. Em 34, ele foi eleito pelo Congresso presidente constitucional. Então, as mulheres votariam pela primeira vez em 38. Mas como houve um golpe do Estado Novo em 37, as mulheres não votaram em 38. A primeira vez que houve voto com participação das mulheres no Brasil foi na eleição presidencial de dezembro de 45, que elegeu Eurico Gaspar Dutra presidente para o período de 46 até 50. Então, 2 de dezembro de 1945 é a primeira vez que as mulheres participaram depositando voto. E o voto dos analfabetos foi previsto apenas pela Constituição de 88, e a primeira vez que houve votos para analfabetos foi na sucessão presidencial do Sarney, em 89, as eleições de 89, que também foram as primeiras eleições com segundo turno, algo também previsto na Constituição de 88. Então teve o voto dos analfabetos, teve o segundo turno, e é a eleição que acabou elegendo o Fernando Collor de Mello. É complicado porque, mesmo se eles pudessem antes, como tinha que escrever o nome, como é que alguém que não saberia escrever, um analfabeto, faria isso, né? Então acho que isso que tornava não democrático esse momento da história, né?
E assim, e mesmo depois dessa permissão do voto feminino, junto com o voto feminino, instituiu-se também o sigilo do voto, né? Que antes não se tinha essa faculdade do voto. No início era muito restrito esse acesso, né? Não era como a gente conhece hoje, qualquer um vai lá. Muitas vezes o marido ia junto, se tinha a possibilidade, mas na verdade a voz não se tinha, né? Isso vinha imposto pelo marido, ou imposto pelo coronel, ou imposto pelo pai, e então isso só foi mudando ao longo do tempo e amadurecendo essa questão de cada um. O sigilo do voto ajudou bastante nisso também, porque antes não, como se podia conferir o voto, então não se expressava ali necessariamente a sua vontade própria. O sigilo do voto ajudou isso, né? Que então não se tinham mais como conferir esse voto, se tinham realmente votado em quem tinham mandado votar, e também se tinha muito medo, era tudo muito novo ali para as mulheres, se tinha muito medo de ir contra, né, o que estava estabelecido. Mas isso com o tempo foi evoluindo, foi mudando, e graças a Deus hoje não dá para dizer que não tem, mas já atenuou muito esse... E complementando, acho que a Nath disse também, a urna veio pra estimular o voto, né, dessas pessoas analfabetas, assim, de facilitar, né. Quanto isso é importante, assim, também a gente entender a história, né. Olha quanta coisa já aconteceu e como é que a gente tá hoje, que baita evolução. Mas é importante de estudar. Sem dúvida. E que nem você disse, tem, né, muito tá se falando, né, tipo da urna eletrônica, que diz assim, mas se é tão bom assim como dizem, por que não se tem esse modelo em outros países também? O voto eletrônico existe em outros países, mas nos moldes que a gente tem aqui, não. Por quê? Justamente por causa da nossa história, né? A gente tem aqui o que precisa. Né? Outros estados, outros países não adotam porque, são histórias completamente diferentes, são culturas completamente diferentes, povos diferentes, né? E ou necessitam ou não necessitam disso, ou as suas necessidades são outras, né? Então, a gente tem o sistema eleitoral que a gente precisa. Né, em função da nossa cultura, da nossa história e de todos esses problemas que aconteceram no passado. Perfeito. E tem um detalhe que foi dito na tua fala, né, que nem sempre pareceu tão democrático assim as eleições no Brasil. E aí é importante fazer uma distinção entre democracia e liberalismo, né? O Brasil e os países ocidentais são tratados como regimes constitucionalmente liberais. Um regime liberal é aquele em que todos os cargos de gestão pública são eleitos através do voto. Agora, votar para eleger os representantes é liberal, mas não necessariamente precisa ser democrático. O liberalismo não tem um compromisso com a democracia. Democracia é essa ideia de que a vontade da maioria prevalece, né? Tem que ter sempre essa noção de que quem fez mais votos se elege, qualquer um pode ser candidato, né? As nossas noções de democracia são essas, mas não necessariamente um regime liberal tem uma abertura para que se chegue no modelo democrático. O Brasil no século XIX, por exemplo, era tido no mundo, né? O Brasil Império era tido no mundo como um regime liberal, uma monarquia liberal. Mas quantos votavam e quantos podiam ser eleitos por um critério de idade e de renda? Então só homens acima de 18 anos com determinada renda votavam, e com uma renda maior ainda que poderiam ser eleitos. Isso não abrangia nem 2% da população. Não era nada democrático, mas era liberal. E se a gente olhar as eleições dos Estados Unidos hoje, né, com as regras que são nas eleições presidenciais, não necessariamente precisa fazer a maior quantidade de votos para ser eleito o presidente dos Estados Unidos. O presidente é aquele que se elege nos estados mais estratégicos, naqueles que têm mais delegados, e não aquele que faz a maioria absoluta dos votos. Então, a gente poderia dizer, puxa, mas isso não é democrático. Não é, mas é liberal. E inclusive as eleições nos Estados Unidos geram muita confusão pra gente aqui, né? Pra muitas pessoas que não entendem essa diferença. Tá, mas tá ganhando número geral, por que ele não foi eleito? Por que ela não foi eleita? Mas vocês acreditam que essa democracia, então, que a gente adquiriu no voto, ou, enfim, de mulheres poderem votar, e pessoas analfabetas agora terem oportunidade, e tudo isso estar por lei, de que isso também a gente vê agora, é visível agora em ver pessoas assim concorrerem, mulheres concorrerem e serem eleitas, pessoas negras, pessoas LGBTQIA+. Então vocês percebem que essa história no voto também se ilustra agora na eleição, em quem é eleito, em quem concorre.
isso herdamos ainda lá da nossa história e vem sendo combatido essa herança aí, mas é muito difícil, né? Tanto que várias campanhas são criadas para estimular todos a concorrerem, a votar para a participação das mulheres. Então, inclusive, o TSE instituiu as cotas, né, para ser candidatos. As candidaturas, as coligações, elas precisam ter 30% de mulheres em suas nominatas. Então, isso, embora veio a democratização, isso ficou para trás, né? Em função da nossa história, enfim, ficou para trás e não evoluiu como se esperava que evoluísse. Que a maioria da população brasileira hoje é mulher e essa representação nos parlamentos não se vê, né? Muito antes, pelo contrário, é uma imensa minoria. Então, vem se lutando já há bastante tempo para que as mulheres venham, assumam um lugar, sejam candidatas, possam participar do parlamento e discutir em igualdade de condições com os homens, mas é uma construção difícil, né? Tanto que houve a necessidade de instituir essas cotas para que se estimule essa participação. E existe uma tradição na política brasileira, e eu diria na política ocidental como um todo, que é uma tradição bastante machista, bastante preconceituosa e elitista. Então a política, por décadas e décadas, foi assunto de homens brancos, héteros, de classe média ou de classe alta, e até há muito pouco tempo atrás, majoritariamente era assim, e é relativamente recente o processo histórico de inserção social, de mais respeito à pluralidade, ao multiculturalismo. As cotas são importantes para reparar algo que historicamente a sociedade brasileira fez, que foi afastar quem não se enquadrava nesse perfil do homem branco, hétero e de classe média. Então é um processo lento e gradual e que também não é linear, porque a gente poderia imaginar que desde a Constituição de 88 e ao longo da década de 90 houve uma espécie de processo contínuo de maior respeito à diversidade, e no entanto, quando a gente chega na segunda década do século XXI, quem iria imaginar isso há 30, 40 anos atrás, que depois da Constituição de 88, de tantas lutas pelo fim da censura e de tantas campanhas e de conscientização para aceitação da diversidade, a gente teria uma onda reacionária, não apenas no Brasil, mas em vários países do Ocidente, uma onda reacionária ganhando destaque justamente por querer fechar as portas ao respeito à diversidade. Então é preciso superar a onda reacionária para retomar uma abertura ao respeito à diversidade, o que não nos livra de viver outras ondas reacionárias logo ali adiante. Então é um processo lento, é um processo gradual, não é contínuo, né? Ele tem momentos de reação, né? Tem esse reacionarismo aparecendo, então é quase que um processo dialético, né? Se propõe um avanço progressista, há uma reação, né, reacionária, né? E aí então é necessário uma nova ação progressista e talvez nesse caminho dinâmico, né, de avanço, recuo, de luta e contra-ataque, né, é que vai se conseguindo criar uma cultura brasileira mais aberta à diversidade, e isso vai acabar impactando no perfil dos candidatos eleitos, tanto nos cargos majoritários quanto nos demais, né? E também vai acabar impactando no perfil de todos aqueles que exercem cargos de gestão, tanto pública quanto privada. Sim, com certeza. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia a gente chega lá. Exatamente. O caminho continua, né? A luta continua. Exato. Não paramos por aí. Bom, como a gente já comentou também, foi um longo caminho, né, até esse sistema de hoje, que nos traz privacidade e segurança. Então, Júlio, até hoje não se identificou caso de fraude com a urna eletrônica, né? Então, tu pode explicar pra gente como elas funcionam e de qual maneira se identifica essa segurança? Sim. Então, a nossa urna eletrônica, ela nos acompanha desde 96, né? Foi a sua estreia lá. Ela foi adotada paulatinamente, né? Na eleição de 96, então tivemos 30%
do eleitorado apenas utilizando essas urnas. Em 98 já passou a 60%, e a primeira eleição que a gente teve 100% eletrônica foi a de 2000. Então, municipal de 2000. Isso, então a partir dali, então, não dá para dizer que se extinguiu o voto em papel, mas porque ainda temos a possibilidade disso acontecer, caso as urnas falhem, a gente não consiga contornar o problema, mas oficialmente, a partir então de 2000, votação 100% eletrônica, o Brasil inteiro, e a partir de lá, a urna, ela nos poupou trabalho após as eleições, né? Todo aquele serviço de escrutínio que durava dias e coisa, isso agora quem faz essa contagem de votos sessão por sessão é a urna, tá? Então, esse trabalho de dias começou a ser feito em minutos, né? Pela urna eletrônica, e aí depois, então, a totalização desses votos, a soma desses votos e a divulgação, isso então são os TREs e os TSEs que fazem, então eles totalizam e a urna eletrônica apura, né? Ela que faz o escrutínio dos votos em cada sessão. Mas então, assim, ela já vem então há 26 anos nos atendendo, tá? Nesses 26 anos não se tem notícia, né, de nenhuma fraude comprovada nas urnas, de nenhuma manipulação de resultados, enfim, algo que possa desabonar o resultado das eleições. E a urna, assim, até a gente estava alguns dias atrás, a gente trouxe aqui na Univates o meu colega, o servidor do TRE, que expôs perfeitamente todos os detalhes com relação à segurança da urna eletrônica, e assim, não é um processo, não é um sistema 100% seguro, né? A gente não pode dizer nada hoje digitalmente que é 100% seguro, mas o que torna a urna um sistema robusto e confiável são as várias barreiras de segurança que ela contém. E isso não está somente naquela caixinha branca, né? Os sistemas de segurança da urna vão muito além, né, daquela caixinha branca. Então, esses sistemas, a gente pode usar uma figura de linguagem do graveto, né? Se tu for olhar apenas um sistema de segurança isoladamente, ou se tu pegar um graveto para quebrar, tu vai quebrar ele facilmente. Agora, se tu pegar um feixe de gravetos e tentar quebrar, tu já vai ter uma imensa dificuldade. Então, é assim que os sistemas de segurança da urna atuam. Ela atua em conjunto, então, e se objetiva com isso que a fraude se torne inviável, tá? Ou cara demais, ou demorada demais. E caso esses sistemas de segurança, eles possibilitam, então, que se houver alguma intervenção, que isso deixe rastros. Uhum. São para identificar o problema e poder atuar em cima deles. Então, uma das acusações que pairam sobre a urna eletrônica no momento é que elas não são auditáveis. Então é importante falar sobre isso. São auditáveis? Sim, claro que são. Como eu falei antes, existem várias barreiras de segurança e processos de auditoria da urna eletrônica. A gente divide essa possibilidade de ataque a urnas assim, em 3 famílias, tá? O ataque à urna propriamente dito, né? Então é o ataque à caixinha branca, né? O ataque à transmissão e totalização dos dados, né, do TSE, e o ataque ao código da urna, né? A urna, então, é um computador, né? Claro, com uma estrutura especial, com uma engenharia especial, mas assim como o computador, ela precisa de programas para funcionar. Esses programas precisam estar escritos. Ela não toma decisão sozinha, ela não é uma inteligência artificial. Então tudo o que ela faz precisa estar escrito, né? E uma das questões que colocam ali, a urna soma direito. Ela sabe quando que eu voto no candidato, ela bota o meu voto pro outro. Isso aí, tudo se houvesse, tá? Isso teria que estar escrito no seu código. E esses códigos, esses programas, eles são feitos pelo TSE e são convidados, são auditados por uma série de entidades, né, que fiscalizam esse código, que leem esse código, que propõem alterações, enfim, como os partidos políticos, as coligações, agora as federações, o Ministério Público, a OAB, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Congresso, o STF, a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União, a Polícia Federal, as Forças Armadas, a Sociedade Brasileira de Computação, o CREA, os departamentos de TIs das universidades. Então, assim, vocês querem pessoas mais qualificadas para analisar esses códigos e detectar se houvesse ali algum problema,
né? Então eles fazem essas análises, depois de auditado esses códigos, enfim, eles são assinados digitalmente, são feitos seus resumos digitais, e esses programas eles são lacrados, né? São guardados numa sala cofre no TSE a fins de auditorias posteriores, né? E são esses programas então que são enviados a todos os cartórios eleitorais para serem replicados nas urnas. Então não há possibilidade, por exemplo, de uma urna lá de uma cidade tá se comportando de um jeito e estão votando no X e tá indo pro Y, e aqui tá indo do Y pro X. Sabe, como é uma cópia do programa, ela obrigatoriamente ela tem que se comportar igual em qualquer uma dos 5.300 e alguma coisa municípios do Brasil. Então, se trata de uma cópia do programa, tá? Então, o eventual erro de uma, ela teria que se observar em todas elas, né? E não é isso que a gente verifica. Então, e esse código da urna também, muito fala, mas esse código, ele é secreto. Não, ele não é secreto, né? Tanto que ele é aberto para todas essas instituições. O que ele é sigiloso, isso sim, né? Então, a legislação abre, enfim, para essas entidades, então, fiscalizarem. E, além disso, há também os testes públicos de segurança também que são feitos no ano antes da eleição. Então, que é aberto isso para mais entidades e para mais pessoas, para hackers, enfim, para tentar atacar o sistema, enfim, para testar a urna eletrônica e para que se consiga, então, detectar essas falhas, corrigir essas falhas e apresentar, então, os programas atualizados, então, sem essas falhas detectadas. E o TSE é o único órgão eleitoral do mundo que abre os seus códigos, então, enfim, para essa auditoria então de entidades externas, a hackers, enfim, é o único órgão do mundo que faz isso. Uma outra possibilidade de ataque, aí não à urna eletrônica, mas então ao sistema eletrônico de um modo geral, é a transmissão dos dados, né, ou a totalização deles no TSE. A transmissão dos dados, após o escrutínio da sessão pela urna eletrônica, a gente tem que fazer esses dados chegarem ao processamento do TSE. E isso é feito, a transmissão desses dados da urna é feito a partir do cartório eleitoral ou de um ponto remoto de transmissão, pela internet, sim, mas é através de uma conexão particular, privada, chamada VPN, então também protegido e tal. Os dados ali contidos, eles são, a urna, ela criptografa esses dados, ela assina os dados, né? De modo que lá no recebimento desses, a gente chama os BUs, que são os boletins de urna de cada uma, antes de serem aceitos, né, pelo sistema de totalização, é feito nesses arquivos uma série de verificações, se esses certificados digitais estão ali, se essas assinaturas digitais da urna estão ali, então não é admitido a entrada de nenhum arquivo que não seja proveniente de uma urna eletrônica. Né? Então, se tem essa segurança. Além disso, quando o mesário então encerra a sessão ali, é emitido então o BU, que é um documento ali, então, onde contém todos os votos que algum candidato recebeu, né? Recebeu ali na urna. Então, é impresso isso, é publicado, fica uma cópia com ele, algumas cópias vão para o cartório, uma cópia é afixada ali na sessão. Os fiscais de partido que porventura possam estar ali, eles podem requisitar cópias desse documento, e aí chegando então no TSE, esses documentos eles são disponibilizados, eles são então analisados, recebidos, totalizados, e eles são disponibilizados na internet para que possa haver essa conferência. Então, aí tu consegue ver se o que a urna gerou é o que foi processado lá. Então, isso também é muito fácil, então, de tu auditar esse resultado, né? Tu pega ali, que nem a gente comentou antes, num município pequeno, não é incomum fazer isso, e não precisa ser tão pequeno assim. Aqui em Lajeado, a gente observa nas eleições para prefeito que antes das 5h30 o pessoal já está comemorando a vitória, em função de quê? Né? Em cada sessão eleitoral, um fiscal pode ir lá, tirar foto, ou enfim, passa por telefone o resultado, a central do partido ali soma os votos todos, como é maioria simples na eleição de prefeito, já se logo se tem
obtém o resultado. E aí se pode comparar tranquilamente esse voto que foi apurado pelo partido com o voto oficial, depois que sai apenas... Sim, sai um extrato, mais tarde. A urna emite um extrato, né? Então, se houvesse alguma... Isso seria facilmente detectado por essa forma, né? Pelo simples conferência, né? Soma dos BUs de um município com o resultado que o TSE apresentou. É um sistema muito mais robusto, né? Do que só uma urna eletrônica, que é o que a maioria das pessoas pensa. E existe também mais uma etapa de auditabilidade da urna nesse ponto, que é a cerimônia da votação paralela, né? A votação paralela, também poucas pessoas sabem disso, embora seja aberta ao público. Sábado a gente faz a distribuição das urnas, alguns municípios começam na sexta já, mas enfim, aqui a gente entrega as urnas no sábado pela manhã, e depois que as urnas são entregues lá no TRE, eles fazem um sorteio, né, de um determinado número de urnas. Até a eleição passada eram 3 urnas, uma da capital e 2 do interior. Agora esse ano serão 27, se eu não me engano. Então fazem esse sorteio e aí essas urnas elas são trazidas para Porto Alegre, tá? Então o cartório, a gente é comunicado desse sorteio e tal, a gente tem que ir atrás da urna lá na seção onde ela já está esperando para ser. Então a gente vai lá, busca essas urnas, a gente então tem que gerar novas urnas para colocar ela no lugar, e essas urnas que estão aptas para a eleição, elas são levadas para Porto Alegre. Esse evento então ele é feito num ambiente controlado, ele é aberto ao público, mas ele é filmado, é tudo gravado. São preenchidas cédulas de papel pelos convidados, ali são, enfim, partidos são convidados a participar. Então se preenchem cédulas ali, aleatoriamente, claro, com os candidatos de cada município, e depois essas cédulas, no domingo, é aberto a votação nessas urnas como se estivessem na sessão, e ao longo do dia, esses votos das cédulas, eles são digitados nas urnas. E aí, então, ao final do dia, 5 horas, a urna é encerrada, se obtém o resultado da urna, e essas cédulas ali são apuradas, e são comparados os votos, para ver se o que foi apurado na cédula é o que foi gerado pela urna eletrônica. E invariavelmente sempre acontece, sempre dá o mesmo resultado, né? Às vezes acho que teve, se eu não me engano, teve 1 ou 2 vezes que não deu o mesmo resultado, voltaram a fita, a digitação na urna eletrônica tudo é gravado, voltaram a fita e detectaram que o operador digitou de forma incorreta ali a cédula, e então por isso o resultado divergente nesses 2 casos, todos esses anos que isso é feito. Então, é confiável. É confiável. E ainda tem a terceira chance ou possibilidade é que se ataque ela mesma, se ataque a urna mesmo, não os seus códigos, não a transmissão, ou enfim, mas que se ataque ela mesma. Para isso também existem barreiras de segurança, e não são só uma também, obviamente. Então ali se atuam várias coisas, computacionalmente ali, apesar de ela ser parecida com um computador, ela tem uma engenharia um pouco diferente, ela tem um dispositivo ali dentro dela que antes de botar qualquer coisa a rodar na urna, esse dispositivo ele faz a verificação se os programas que estão ali foram feitos pelo TSE, e após essa conferência, após então liberar a execução desses programas, os programas também olham para ver se esse dispositivo de segurança está ali. Tá? Então isso garante que somente programas feitos pelo TSE rodam dentro da urna eletrônica, e os programas da urna eletrônica só rodam em uma urna eletrônica, porque eles também procuram a presença desse dispositivo de segurança. São feitas também 2 cerimônias do cartório eleitoral, que também a gente também convida, é aberto aos partidos, enfim, aos candidatos, Ministério Público, OAB, enfim, a cerimônia de geração de mídias e carga dessas urnas, né? Esses programas que a gente falou antes e que são gerados no TSE, eles têm que chegar de alguma forma ao cartório, e a gente tem que passar eles para dentro da urna. Então, essas 2 cerimônias, então a gente traz esses programas, são baixados do TSE, eles são colocados em mídias, é a primeira cerimônia, a geração de mídias, e depois a cerimônia de carga, aí então que a gente carrega as urnas com a cópia desses programas, né, que serão usados na eleição. A urna também tem um sistema de travamento por data e hora, então assim, isso garante que a gente possa entregar a urna eletrônica no sábado, né, e garantir que ela não possa ser usada antes disso. Então, mesmo tu pode ligar ela quantas vezes tu quiser, na sexta ou no sábado, ou até no domingo de madrugada, ela não estará operacional antes das 7 horas do domingo.
Então, aí às 7 horas do domingo é permitida uma ação pelo mesário, que é então a emissão da zerésima, que a gente fala, que é outro sistema de segurança, que garante que não há nenhum voto dentro da urna, né? E somente a partir das 8 horas de domingo é que então, após a emissão da zerésima, ela abre para votação, né? Então, se eu quiser começar a votar às 7 horas, ela não deixa, se eu quiser, ela só abre a partir das 8 horas a votação. E no fim também, a votação vai até às 17 horas, ela não permite o seu encerramento antes das 17 horas. Mesmo que todos os eleitores daquela sessão tenham votado, por exemplo, até o meio-dia, ela não aceita o comando de encerramento antes das 17 horas. Esses são os sistemas de travamento por data e hora dela. Além disso, ela tem lacres, né? Na cerimônia de carga a gente lacra as urnas, então fisicamente é possível ver se houve alguma violação, alguma coisa nela. Existe também um outro sistema de segurança que é a tabela de correspondências, né? Quando a gente dá a carga nessa urna eletrônica, é feito um cálculo em cima de vários dados ali, do código do município, da zona, da seção, do dia, da hora, do número interno da urna, do número da mídia que tá se dando carga. E é feito um cálculo em cima desses dados todos e é gerado um número, que a gente chama de a correspondência. Aquilo ali funciona como um convite, tá? Após a gente dar a carga, a gente tem que enviar isso para o TSE disponibiliza isso na internet para os partidos políticos, enfim, e esse convite funciona além daquelas verificações que se fazem lá no BU, quando ele chega lá, de assinaturas digitais, enfim, é analisado isso também. O arquivo da urna que sai com o resultado da votação, ele é marcado também com esse código. A urna diz, nosso código é esse aqui, e ela marca o arquivo com esse código. Lá, então, fica a lista de convidados, que seria a lista que eu enviei, que nós enviamos daqui com a relação desses códigos, e lá, então, o resultado da sessão, ela apresenta isso lá como se fosse o convite. O sistema olha, o arquivo de dados da sessão 2, ela tem que ter o código tal. E chega lá o resultado da eleição, da sessão 2, ela verifica, ela está marcada com o código certo? Está marcado com o código certo. Isso garante que somente os dados gerados naquela urna, que foi presente na cerimônia, que foi carregada na cerimônia de carga das urnas, que só se admita a entrada do resultado com aquela marca. Então, assim... É muita coisa. São várias coisas. Tem uma outra... Um dia inteiro pra um ataque completo, assim, de todo mundo. Tem outra série de coisas aqui que eu não falei, até são questões mais técnicas, mais de informática, mas um panorama assim pra gente poder entender assim, não é só uma coisa, não é só a caixinha branca, e quem diz que ela não é auditável é porque realmente não conhece o sistema, não sabe todas as barreiras que existem, não só na urna, mas no sistema eletrônico de votação como um todo. Sim. Realmente, às vezes, é falta só do conhecimento, né? Aí acredita em coisas que não são verdades, que acabam em outros locais, né? Por isso que é importante sempre explicar. E aproveitando, então, esse microfone pra falar pras pessoas, né? Pra compartilharem esse conteúdo, né? Com outras pessoas, enfim. É muito importante conhecer, né, todo esse sistema, né? De tudo que tá por trás dele, né? O TSE vem fazendo agora, então, a partir de 2018, que foi como foi provocado, como se começou a se levantar essas dúvidas, enfim. Talvez fosse até uma falha histórica, né, do TSE não ter feito campanhas do tipo de conhecimento da urna eletrônica antes, né, quando não se falava nisso, como não se questionava, todo mundo tinha confiança, enfim, não se preocupou em se fazer esse trabalho de esclarecimento da população, esse trabalho preventivo, né, e aí então a partir de 2018 fomos pegos de surpresa com essas acusações, enfim, e aí então a partir dali que se vem começando então esse trabalho de esclarecimento para a população, campanhas em rádio, na televisão. Nós também começamos a ter que explicar isso, como funciona, através de idas a rádios, enfim, de eventos, de palestras, enfim, para tentar esclarecer do nosso podcast. Essas dúvidas, né? Primeiro que estamos fazendo aqui. E então agora está tendo que se correr contra essa negligência que se teve nesses outros anos aí. Na verdade, a gente vive uma conjuntura que foi mencionada antes de uma onda reacionária contra valores progressistas e também contra instituições democráticas e contra a liturgia da democracia como um todo. Então, as suspeitas que pairam sobre a urna são feitas
por pessoas que têm total ciência de que a urna não é inconfiável e que ela é auditável sim, mas é repetido a todo momento que ela é inconfiável, que ela não é auditável, justamente para convencer uma quantidade grande de pessoas que acraditam nisso. E há interesse político por trás. Isso tem que ser dito. Partem, então, ou a pessoa desconhece profundamente o sistema, que é o que eu acho que aconteça com a maioria da população, que ouvindo uma coisa dessas, como elas não têm esse conhecimento, ela compra a ideia e como a pessoa está falando, como alguém que eu confio, o político está falando, então compra a ideia e procura saber como é que é, se informar. Essa informação que chega até ele é mais rápida, é mais fácil de consumir e, enfim, está se falando por uma pessoa que eu confio e essa pessoa e esses que espalham esses boatos, enfim, essas mentiras sobre a urna eletrônica, ou desconhecem, o que eu acho um pouco difícil, ou conhecem, mas falam na maldade, ou tem para convencer o ingênuo. Tem intenções segundas aí. E tem um detalhezinho da urna eletrônica que é interessante de comentar, que é o fato dela ter a cada eleição melhorado a resolução ou a exposição da imagem dos candidatos. Em 96, por exemplo, apenas a imagem do candidato a prefeito aparecia, mas não aparecia a imagem dos candidatos dos cargos proporcionais, só dos candidatos a majoritários. Isso é importante a gente destacar, bom que você lembrou disso. A urna que nós temos hoje, ela não é igual à urna de 96. É isso aí. Então, embora a caixinha branca por fora possa parecer a mesma, muito se evoluiu de lá para cá, muito se agregou a ela, tanto em segurança quanto em acessibilidade e melhorando também, então, enfim, essa exposição de candidatos. Então, até então, primeiramente, nem se tinha todas as fotos dos candidatos, que nem o professor falou. Depois, então, se conseguiu colocar, se evoluiu, se colocou todas as fotos dos candidatos ali. E agora também não faz muito tempo atrás também, existem também agora as fotos dos vices e dos suplentes aos cargos. Então, agora, hoje tu sabe, por exemplo, no senador que tu vota, tu sabe quem é o primeiro suplente e sabe quem é o segundo, Tu vota no presidente ou tu vota no governador, tu vê a foto do vice. Tu vê a foto do vice. Então isso também acho que ajudou bastante. Inclusive tinha narrativas aí uns anos atrás que a gente via assim, mas assumiu lá uma pessoa, um vice que eu não votei, o vice não me representa. Não, tu votou sim, Quando tu votou para presidente, não era só ele, o candidato, era a chapa dele. Então, embora tu não tenha votado por causa do vice, mas o teu voto foi para ele também. Ele te representa também, E eu acho que hoje isso está mais visível ali por causa dessas mudanças. Se adicionou também à urna o código Braille, sim. Também já há algum tempo atrás. Depois disso, se colocou também nela o som. Se pode habilitar o som para, então, pessoas com deficiência visual. Então, se coloca um fone de ouvido ali, se habilita o som e a urna ela fala pro eleitor o cargo que ele está votando, os números que ele digitou, o candidato em que ele selecionou. Isso também veio com o tempo. E agora também, mais recentemente, a gente já testou isso lá, já viu, tá vindo também agora com a descrição do cargo que vota em Libras. Então aparece na tela da urna também um intérprete de Libras ali, isso é um mostrando pro eleitor. É um spoiler, É uma novidade. É uma novidade, uma evolução importante também, que está nessa linha aí da evolução contínua, da urna, não só em segurança, mas na sua acessibilidade cada também. vez mais acessível, para todo mundo. Bom, a gente falou aqui, então, sobre a parte histórica das eleições, e do país como um todo, as mudanças no sistema eleitoral, as urnas eletrônicas, e ainda assim, parece que fica essa dúvida para algumas pessoas, Por que eu voto? Por que votar? Qual que é a importância de a gente ter esse poder de escolha, de ir lá, digitar naquela urna, então, que a gente viu que tem um sistema bem robusto, seja nas eleições presidenciais, estaduais, mas até nas nossas municipais, Por que a gente tem esse poder de escolher nas mãos? E por que a gente escolhe usar ele, Isso aí é uma coisa assim, depois o professor pode ajudar melhor, mas talvez essa geração agora mais nova, como ela já nasceu nesse contexto, e isso é uma coisa normal, Ela não se tem a ideia de todo o problema que é quando isso não existia. Como tu não viveu, não sentiu
os efeitos daquele tempo obscuro da nossa democracia, às vezes não se tem ideia de quão importante é isso que a gente tem hoje, né? E eu acho que não se pode abrir mão em nenhuma forma dessa prerrogativa que a gente tem, desse direito ou desse dever que a gente tem de exercer o seu voto, de poder escolher as pessoas que te representam, que vão tomar as decisões por ti. A ideia simples que fica nessa questão é que o eleitor que decide anular o voto, ou votar em branco, ou simplesmente não comparecer e fazer uma justificativa, que é muito fácil justificar, né, o voto, né, o TRE tem um processo super facilitado para isso, e mesmo a multa... Também evoluiu, está cada dia mais fácil. E a multa, para quem não justifica dentro do prazo, também não é tão grande, então não é complicado justificar a não votação. Mas qual é o problema de não votar? Ao não votar, o eleitor está deixando que outros decidam por ele, porque a eleição vai ocorrer igual e o candidato que obtiver 50% mais um dos votos válidos será eleito. Então, descontando os brancos e nulos e as abstenções, os ausentes, haverá uma escolha, haverá uma decisão. E o eleitor que decidiu não participar dessa decisão decidiu ficar de fora de um processo decisório importante. Então é isso, né? É muito mais uma questão de conscientização do eleitor. Só que o Brasil tem uma tradição muito triste, que é o fato do eleitor não conhecer história, não conhecer política e ter memória muito curta, a tal ponto de não recordar em quem votou na eleição anterior, especialmente para os cargos representativos, né? Nas majoritárias, normalmente o eleitor lembra quem votou para presidente, governador, prefeito, mas vereador, deputado, senador, é muito difícil o eleitor lembrar quem escolheu na eleição anterior. Os eleitores em geral também desconhecem muito a diferença entre um campo político e outro, e isso faz com que a qualidade do voto seja um outro tema a ser debatido que talvez pudesse render da nossa parte uma análise sobre isso. Mas, além de tudo, tem essa questão de não valorizar o voto por si só. Tem muito a ver com o que o Júlio está dizendo, né? Uma falta de memória e conhecimento sobre momentos em que o Brasil teve ditaduras e o voto nem sequer era permitido, e a falta de consciência a respeito da importância da representação na gestão pública, né? E isso tudo é algo que se constrói com o tempo, né? Não é uma campanha do TSE agora, né? Não é uma campanha que se possa fazer por parte dos partidos políticos a respeito do comparecimento nas urnas que vá resolver uma questão que é histórica e que leva muito tempo para despertar uma consciência, né? Sim, com certeza. Recentemente a gente viu essa campanha, esse movimento com os adolescentes, né? De muitos famosos, até artistas, né? Também se tinha uma adesão baixa desse público, né? Então, com 16 e 17 anos, o adolescente ele é facultado, né? A sua inscrição é facultada, então não se tinha talvez muito interesse, estava com outras preocupações, enfim, achava que daqui a pouco política não era para ele era muito novo para discutir essas coisas, não entendia direito como funcionava, enfim, e não procurava. Então, através de campanhas, enfim, do TSE, da mídia aí, essa procura aumentou bastante, e a gente percebeu no cartório ali o resultado dessas campanhas, né? A gente, então, passou a atender bastante pessoas nessa faixa etária, teve uma grande adesão. Claro que ainda não chegou a um patamar grande, um percentual grande dessa população, mas todo o acréscimo, todo o aumento do comparecimento de adolescentes, de pessoas dessa faixa etária é muito bem-vindo e necessário. E a legislação eleitoral varia muito de eleição para eleição, então regras sobre campanha eleitoral, regras sobre coligações, sobre o momento em que o candidato eleito pode se desfiliar do partido e se filiar no outro, tudo isso varia sempre de eleição para eleição, o que também pode causar no eleitor uma certa confusão, assim, por que em algumas eleições tem muitos candidatos, cada um de um partido político, por que em outras eleições existem muitas coligações, então um número de candidatos menor e os partidos coligados numa grande aliança, numa grande coalizão, isso muito tem a ver com regras da legislação
população naquele momento e que impactam no perfil da eleição em cada ano, né? Em cada ano que ela acontece. Mas enfim, né? São detalhes de um processo democrático, né? E aqui a gente está falando de algo maior do que isso, que é a consciência do voto, de se informar também sobre essas questões de regras eleitorais, o que pode, o que não pode. Os partidos também adotam estratégias que são de fazer a campanha muito mais focada no candidato do que no partido. Então, muitas vezes a sigla, as cores do partido desaparecem, né? E a campanha toda feita muito em torno da pessoa. Quanto mais o eleitor escolher o candidato pela pessoa, desprezando totalmente o partido, menos qualificado é o voto, né? O voto nunca deveria deixar de lado qual o partido político pertence o candidato, qual campo político ele representa, porque uma vez eleito, seja lá o sujeito que tiver sido vencedor, ele irá governar, irá trabalhar no parlamento com os seus aliados de um campo político, e haverá ideias mais ou menos compartilhadas daquele campo político que serão defendidas, serão colocadas em prática. Então não é só a pessoa, né? O partido é muito importante, mas como os partidos percebem que o eleitor não valoriza o partido, ou a imagem dos partidos vem desgastada, a campanha eleitoral é muito concentrada apenas no nome do candidato. E muitos partidos adotam a estratégia de mudar o nome, né, da sigla, tirando a palavra partido e removendo a letra P, o que lá nos anos 70, 80 era uma glória, né, uma conquista da democracia brasileira, colocar o P, ser partido. Hoje em dia os partidos fogem da palavra partido, né? E se a gente fizesse uma pesquisa no Google aí rapidinho, a quantidade de partidos novos que não tem mais a palavra partido, não tem mais a letra P. O próprio PMDB, né, que era MDB, botou um P na frente, porque agora pode usar partido. Decidiu tirar, né? Não tem mais o P. E assim vai, né? É uma conjuntura, né, de desgaste dos partidos, o que também impacta numa desmobilização do eleitor para participar do processo. Bom, então, professor Matheus e Júlio, foi muito legal ter vocês aqui. Esse é um assunto muito importante, né? Que ainda gera muitas dúvidas, mas que nunca é demais para esclarecer. Então, e para quem ouviu até aqui, né, o nosso muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau. Desenrola aí.